Fala, bando de loucos, bem-vindo ao clube mais brasileiro. Hoje o vídeo é em resposta ao craque Neto. Esse é um vídeo em defesa do Memphis Depay e da diretoria corintiana. E sem nenhuma dúvida eu quero o seu comentário aqui no vídeo. Mas antes de mais nada, se inscreve se você estiver no YouTube, curte se você estiver no TikTok ou no Kawaii e não esquece de seguir a gente. Resolvemos fazer um simples comparativo para definir se Memphis Depay merece receber o salário que ele tem e se ele merece receber as bonificações que ele tem. Para fazer essa comparação, nós levamos em consideração alguns fatores. Primeiro fator, algum jogador que tenha mais ou menos a idade do Memphis, que atue como segundo atacante, centroavante ou meio atacante e que defenda a sua respectiva seleção. E não menos importante, que seja goleador da sua respectiva seleção também. Primeiro vamos começar com o Gnabry. Gnabry é um jogador de 29 anos, tudo bem que ele é mais jovem sim, ele atua pela seleção da Alemanha e joga no Bayern de Munique. Quando a gente olha na lista de artilheiros de todos os tempos da Alemanha, ele tá em 22º, ele é o 22º maior artilheiro da Alemanha com 22 gols. Mas ele ainda tem bastante tempo de carreira aí, mais uns 3 anos de carreira, então ele pode aumentar muito esse número. E sem contar que ele é o terceiro maior artilheiro em atividade. Hoje o salário de Gnabry gira em torno de 15,6 milhões de euros anuais, o que daria mais ou menos 7,8 milhões de reais por mês. Um segundo jogador que podemos citar é o Sterling. Sterling tem 30 anos, ele atua pela seleção da Inglaterra. No ranking geral de artilheiros da Inglaterra, ele é o 24º maior artilheiro com 20 gols, só que em atividade ele é o segundo maior artilheiro. O papel de Sterling é um pouco mais difícil porque ele está atrás de muitas feras. O próprio Harry Kane, Rooney, Owen, Lampard, Gerrard, uma turma bem talentosa que marcou a época, então esses 20 gols e essa segunda posição entre os que estão em atividade é muito bem conquistado. Mas ele ganha hoje em dia 8,4 milhões de euros anuais, o que daria 4,2 milhões de reais por mês. O terceiro jogador que eu gostaria de citar é Bruno Fernandes. Bruno Fernandes hoje tem 30 anos, ele atua pela seleção de Portugal, ele joga no Manchester United da Inglaterra. Ele é o 8º maior artilheiro de Portugal com 25 gols. Em atividade ele é o segundo. O salário de Bruno Fernandes hoje é o mesmo do que Gnabry, 15,6 milhões de euros anuais, que daria um total de 7,8 milhões de reais por mês. E para dar um contraste, que seria a cerejinha do bolo, gostaria de falar de Lukaku. Lukaku hoje tem 31 anos, ele atua pela seleção da Bélgica, ele atua no Napoli, que é o time da Itália. Ele é o maior artilheiro da Bélgica com 75 gols. Ele hoje tem um salário de 2 milhões de euros anuais, o que daria 6,1 milhões de reais por mês. E agora que vem a pergunta que pode mexer com a sua cabeça. Será que Memphis não teria espaço nessas seleções? Será que Memphis não seria titular no Napoli? Será que ele não poderia jogar no Arsenal? Será que Memphis não poderia jogar, ser um reserva do Bayern com a idade que tem, com o futebol que tem? Porque Gnabry na verdade é reserva. E quando a questão são os números? Talvez a gente se esqueceu que a gente nem se classificou pelas eliminatórias do Paulistão no ano passado. Daí agora você analisa o futebol de Memphis. 15 participações em gols, 1,5 milhão de reais. Esses números fez a gente quebrar recorde no Brasileirão. Fez o Memphis dar 2 assistências em clássico. Fez o Yuri Alberto ser artilheiro do Brasil, sendo que a gente não tinha isso há muito tempo. Sem contar que o homem meteu 2 golaços de falta. E tem uma coisa que as pessoas sempre se esquecem. Meu amigo, não adianta. O futebol não é mais igual aos dos anos 90. O futebol tá caro. Se o jogador tem a possibilidade de ganhar em euros e você quer segurar ele no Brasil, você vai ter que pagar muito mais. E pra falar a verdade, eu concordo com a estratégia que o Renato Gaúcho adotava lá no Grêmio. Na minha opinião, todos os contratos deveriam ser por produtividade. E pra encerrar a discussão, eu vou te deixar um último dilema. Você prefere passar vergonha contra os rivais, passar vergonha nas competições, ou pagar caro pra um jogador que dá o resultado? A minha mensagem era essa, então não se esqueça de comentar e curtir muito. Valeu, fiel. Abraço.